Amigos, queridos irmãos, que a doce e inefável paz de nosso Senhor Jesus alimente os nossos pensamentos nesta manhã e que possamos juntos vibrarmos no diapasão do Cristo, para que o Evangelho nos sustente nas nossas horas, tanto da alegria quanto da tristeza. Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo de minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificante e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra? Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste, nem que posição ocupaste, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu dissestes teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens para alcançar os bens terrestres, como se os houvesse de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem, cedo se apercebem eles de que apenas apanhar uma sombra e desprezar os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima o Altíssimo, o homem, e é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Uma Rainha de França, Havre, 1863. Jesus, querido Mestre, que nesta manhã, cheia de luz, possamos sentir a grandeza do seu amor em nossos corações. Dai-nos, Senhor, o amparo amigo. Dai-nos, Mestre, o fortalecimento. Ajude-nos, Jesus, a ter olhos de ver as oportunidades que temos recebido para construir uma realeza espiritual dentro de nós. Que a sua bondade e a sua misericórdia se estenda para todos os nossos irmãos que ora passam pela dor, que eles sejam amparados, que os espíritos amigos possam levar a todos a coragem, a força e a fé. Ó Senhor, quanta luz esparge sobre o planeta e quantos somos cegos ainda. Que Deus, como Pai de amor e bondade, sustente-nos,
hoje e sempre, agasalhando-nos nas suas vibrações. Que assim seja. Queridos amigos, estamos lendo as instruções dos Espíritos que têm falado numa realeza terrestre, esta que nós tanto gostamos, esta que nós achamos ser a mais importante, esta que nos leva a mergulhar no vale das ilusões, neste mundo que tantas vezes nos convida a ter outros olhos, outro ponto de vista, mas cegos, ainda não sentimos, não compreendemos o valor incansável, Jesus, das esperanças. E assim, temos construído castelos de pedras e não castelos de amor, de caridade. Nós podemos perceber quando o Senhor nos disse: o meu reino não é deste mundo, mas o nosso orgulho nos prende aqui na terra. O nosso egoísmo ainda nos sustenta de tal forma que nós acreditamos que aqui é o meu reino. Então nós poderíamos hoje perguntar para nós até quando nós vamos viver como o homem do mundo, sem sentir que nós somos o homem no mundo. E o Evangelho nos disse que a rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. O espírito da rainha de França, ela nos mostra quanto é difícil viver aqui na Terra com os pés e o coração ligado a tudo que é humano, a tudo que é terreno, a tudo que é ilusão. E aí nós vamos ver que quando nós despojarmos do corpo físico e encontrar com a nossa essência espiritual, com o nosso espírito, com o nosso ser que somos, quanta desilusão. Porque nós sabemos que a vida no mundo espiritual é a continuidade daquilo que nós estamos fazendo hoje. E aqui ela nos narra que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificante e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Isso ainda são para a gente olhar as diferenças. Nós olhamos muito a posição social, ainda olhamos muito as questões do materialismo, ao dinheiro, à posse, aos títulos, às honrarias. E é preciso, então, que nós voltemos os olhos agora para dentro de nós, onde mora a nossa felicidade. Qual é o tesouro guardado em nosso coração? E nós sabemos que o grande tesouro que nós precisamos cultivar é o tesouro da nossa família, onde ali precisamos semear o amor, sentir o amor e irmanados, unidos, para cumprir com aquilo que os vetores atrativos nos uniram, pelas energias que nos aproximaram, pelos sentimentos que formaram os elos que hoje forma a nossa família. Que lugar é este que nós queremos, sem colocarmos a mão no caminho do bem, no trabalho de Jesus, no amparo, no afago? Que reino é este que nós queremos construir, se ainda não conseguimos conquistar a simplicidade, a humildade? É preciso que a gente traga e compreenda
a necessidade de guardarmos no coração a pureza, a nobreza de outros sentimentos. E Jesus nos afirmou: não se vos obscureça o ambiente, ou não se vos ensombre o roteiro, porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. As nuvens foram criadas por nós, geradas tantas vezes por nossa ignorância, pelos nossos desafetos, pelo desrespeito, pela desunião. E nós temos que entender que cada berço é início de uma viagem laboriosa. E nós necessitamos dessa experiência. Ninguém se forrará aos obstáculos, porque nós temos um pretérito ominoso. Ainda a grande maioria de nós somos viandantes da terra sem observar o valor do nosso próprio coração, dos nossos pensamentos, porque nós criamos muitas vezes o fantasma de acharmos que somos o que não somos. E nós temos deixado para trás grandes oportunidades. Amigos, nós não podemos passar por uma reencarnação sem as tempestades, sem os nevoeiros, sem o fel das provas, que muitas vezes são provas ásperas, ou sem os assédios que tantas vezes recebemos de tantos irmãos, de tantos espíritos encarnados e desencarnados. Tudo isso porque ainda não compreendemos o que seja orai e vigiai. Ainda não conseguimos tirar de nós a poeira das injustiças, do orgulho ferido, dos ciúmes, da inveja, do ódio e da mágoa. São pós que o tempo veio ensombrando todo o nosso pensamento. E hoje, com a doutrina espírita, estamos sendo convidados a buscar o bem, para que a nossa jornada seja mais lúcida e para que nós possamos vencer todos os espinheiros que ainda temos dentro de nós. Que esses espinhos foram criados pelo nosso egoísmo, pela vaidade, pela superioridade. Por isso que a nossa realeza, ela é terrena e não espiritual. E Jesus nos disse: teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproxima. Queridos amigos, reflitamos na vida desses grandes missionários, daqueles cristãos que nos ensinaram o que era o amor e a fé. Eurípides, nosso querido irmão, nos mostrou que é só pela caridade, pelo bem, pelo amor, pela verdade, que nós vamos angariando novos degraus. Como nos diz São Vicente de Paulo para Eurípides, que ele havia subido os últimos degraus e ele não tinha mais nenhuma ligação física, nenhum comprometimento mais no plano terrestre. Por isso que hoje ele olha por nós na expansão do seu espírito, porque ele construiu a sua caminhada de luz. Cabe a nós hoje construirmos uma realeza espiritual, porque nessa mensagem que a Rainha de França nos traz, ela é muito clara. Procurais, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores da ilusão, porque são nas dificuldades e nas dores
que nós vamos reconhecendo os sentimentos que carregamos. Então, nós precisamos trabalhar, reconhecer quem somos, retirar de dentro de nós as boas sementes que o Evangelho já nos trouxe, para que possamos alcançar os bens espirituais. Quando nós chegarmos no mundo espiritual, todas as nossas ilusões vão ser dissipadas. E desnudados estaremos e veremos quanto deixamos para trás os tesouros das oportunidades, sem conhecer e sem pensar que as dores eram necessárias para o burilamento dos nossos sentimentos. Então, nós temos que fazer o que a rainha da França nos disse: compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus, ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo Homem, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Então, nós precisamos entender que todos nós precisamos construir em nosso coração os verdadeiros valores que vão sendo incorporados em nós, trazendo a felicidade íntima, não a felicidade dos bens materiais, mas a felicidade que essa escola que tanto tem nos ensinado, possa nos mostrar que o caminho a ser seguido é aquele que Jesus nos disse: reconciliai-vos enquanto estáis a caminho, amar os vossos inimigos, amar todos como nosso próximo e desejar para eles tudo aquilo que nós gostaríamos de receber. Então, nós vamos ver que nós não podemos esquecer do conselho que Jesus nos disse: não se turbe o vosso coração, porque o coração puro é itimorato, é garantia de consciência limpa e reta. E quem dispõe de consciência limpa e reta vence toda perturbação e toda a treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho da libertação. Que Jesus nos abençoe, irmãos. Que possamos, nesta manhã, sentirmos em nossos corações o valor do passe. Que os espíritos amigos nos envolvam, trazendo para nós a bênção da dádiva do passe, desses fluidos que os espíritos, ao estender as mãos sobre nós, nos oferecem. Que a nossa água seja fluidificada e que nós possamos prosseguir sempre, olhando para o alto e sentindo a grandeza do amor de Jesus. Especialmente quando Ele nos convida: segue-me. E nós precisamos seguir os passos de Jesus nessa trilha sublime da caridade. Que Deus nos fortaleça e que todos recebam o abraço amigo, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, e que a doce e inefável paz esteja com todos nós. Que assim seja.